aqui é minha morada, aqui é minha quebrada. O bairro, ele na verdade surge a partir do início da década de 80, com o programa Promorar, que era um programa de nível federal, né, que havia no país inteiro e que incentivava a construção dessas casas populares, né, em todo o país. A participação do poder público municipal na construção do bairro, ela é assinada em janeiro de 1982, né, no Palácio Piratini, junto com várias outras cidades, né? Inclusive o ministro do Interior, que era o responsável por esses programas habitacionais, juntamente com o governador do estado, na época, que era o Amaral de Souza, assinam, né, a autorização para começar, então, o núcleo urbano do programa Promorar aqui em Nova Prata. Antes do bairro São João Bosco, era da prefeitura. Tá? Tinha quase uma colônia aqui de terra, pertencente à prefeitura. Que, se não me engano, a prefeitura comprou dos Briani. Não tenho ideia por que a prefeitura adquiriu esse terreno. Não tenho conhecimento, não é ideia. Não tenho conhecimento porque alguns plantavam milho, feijão, alguns ocupavam, né? Tinha algumas casas lá na entrada, onde hoje, ali na frente da área verde ali, tinha uma casa duas onde tinha 2 pinheiros bonitos, porque tinha os paióis de explosivos. Os paióis de explosivos aqui onde hoje é o ginásio da BEM. Os paióis de explosivos, o que era aquilo? Onde eram guardados os dinamites. Porque a prefeitura usava os dinamites para abrir estradas. Os primeiros programas habitacionais começam lá em 65, inclusive em Nova Prata, né? O primeiro programa habitacional que você tem notícia, por exemplo, em Nova Prata, foi ainda na época do governo do Ulisses Pandolfo, né? Que foi no bairro Santa Cruz, né? Que ele assina com a Coab em 1965 a construção de 20 casas, né? 21 casas, e só acaba se concretizando, enfim, acontecendo em 1968, por aí. Naquele período, 1981, 82, surgiu uma proposta através do BNH da construção de casas para pessoas que não haviam condições de construir casas, através do BNH e a Caixa Econômica Federal. O BNH ofereceu para a prefeitura a construção de um conjunto de casas chamado Promorar. No início do governo, por exemplo, do João Carlos Schmitt, que é o que tem o auge, né, que começa no final da década de 70, início da década de 80, ali, vai passando por toda a década de 80, bastante esse trabalho de loteamentos, de construção de casas populares, né. Vai ter, por exemplo, vários loteamentos, principalmente na região de Santa Cruz e no Basalto. Né. O Basalto, por exemplo, também vai ser fruto de um programa habitacional. Só que o Basalto, tanto o Basalto 1 como o Basalto 2, né, ele vai atingir um público que ganhava os operários, trabalhadores que ganhavam de 4 a 5 salários mínimos. E não atingia o público que ganhava menos que 3 salários mínimos. Então o Promorar, que bem a partir do governo do Figueiredo, tem esse objetivo. Ainda no começo do governo do João Carlos Schmitt, então tu vai ter o Basalto 1 e o Basalto 2, né, que vão ser loteados para atingir esse público. Só ali foram loteados 139 lotes assim, para receber casas. Tanto que o João Carlos Schmitt, já em maio, ele apresentou esse projeto, como é que ele foi desenvolvido aqui em Nova Prata, no Encontro Nacional de Coabs que aconteceu em Porto Alegre em maio do mesmo ano. Então lá tinha Coab de todos os cantos do Brasil, inclusive ele apresentou também na Assembleia Legislativa, na própria URGS, na UX, nas faculdades, ele apresentou o projeto porque era para o pensamento, né, da época era muito diferente a forma de construir, utilizando a mão de obra dos moradores para baratear o custo e ao mesmo tempo melhorar. Então tudo que ele não investiu, o que ele economizava com mão de obra, com o lucro da empreiteira, ele investiu
para ampliar na questão dos materiais. Quem fazia as inscrições era lá na prefeitura o professor Remy João Rigo, que era chefe de gabinete do prefeito João Carlos. As inscrições, quem estava interessado de receber a casa, ele tinha que fazer inscrições lá. Foi nessa, eu trabalhava em Volta para o Prata, mas eu morava lá na Guajuviras. Eu tinha que se inscrever na prefeitura para a gente conseguir. Conseguir a casa foi tempo, foi difícil para a gente conseguir. E no momento que ele fazia inscrições, ele era orientado que, para ele poder receber a casa, ele tinha que... Era um projeto de mutirão. Ele tinha que ajudar com 100 horas de serviço braçal para construir as casas aqui. Daí entrei na prefeitura trabalhar uns dias lá, daí começaram a fazer as casinhas aqui em cima, que eu ajudei do começo até o fim. Em sistema de mutirão, onde trabalhamos muito. Tinha um controle rígido na entrada aqui, era cercado o terreno, né? Para entrar material, tinha até guarda lá, para poder controlar a entrada de caminhões de areia, de cimento, porque entrava caminhões, né? Para construir tudo isso. Para controlar tijolo, pedra. Como é que nós adquirimos o material? O material era comprado da seguinte maneira. Não havia aqui em Nova Prata comércio de materiais de construção como tem hoje, em grande quantidade, onde poderiam oferecer. A gente se deslocou a Caxias e Bento para comprar, em grandes mercados, né? A gente chegava lá e pedia o preço do vaso sanitário. Quanto custa? R$5. Muito bem, senhor. R$5. Eu não quero 5. Eu quero 204. Como? 205? Sim, eu quero 204 vasos sanitários. Ah, bom, o preço, se era 5, passava para 3. De uma vez só, né? Então, nesse sentido, a gente adquiriu o material tudo através da prefeitura, tá? Em grande quantidade, e o preço, então, ia lá embaixo. Como não tinha luz para fazer o concreto, a argamassa, tudo era feito a bitoneira movida a motor a gasolina. Sabe que era só terra na entrada do Prata, lá embaixo, lá era tudo. Escuridão, luz não tinha nada. E chuva no inverno, e barro. Chegava em casa meia-noite, 11h30, 10h30, depois que eu largava lá do serviço. Nós tínhamos um cara só que cuidava dos motores, tinha 2, 3, 4 bitoneiras. Tinha um cara que só ia lá, manivela, para ligar o motor, a gasolina. Nós tínhamos caminhões que puxavam pedra, puxavam areia. O motorista era o Danilo Morello, o Arthur Guidini. Tinha equipe de pedreiros, tinha equipe na cobertura, marceneiros, carpinteiros. Era o Zeca Toscano e o Farina. Outra equipe que colocaram o forro, que eram os irmãos Bristot. Tinha uma fonte d'água bem no meio da rua, ali em cima. Uma fonte d'água pura, naquele tempo lá, que a gente usava para construção, né? Para fazer argamassa, entendeu? E para beber. Eu vim morar aqui, era tudo, não tinha calçamento nenhum. E nós vinha da hora fazer, limpar, fazer um serviço, outros nós vinha ajudar. Eu nunca tinha trabalhado em calçamento, mas aprendi. O que mais matava era esses cordão aí, tinha cordão. Nessa fundura tinha de cavocar tudo lá. Mas ele teve essa facilidade de ser construído de forma rápida por causa desse comprometimento dos moradores do bairro, né? Na questão tanto que essa metodologia de mutirão, ela realmente é pioneira aqui mesmo, né? Depois que eu vim morar aqui, daí nós lutamos para fazer a igreja. Também muito tempo aí, né? Fazer também não entrou máquina, então era tudo na cavadeira e no picão. Em 82, o Amaral de Souza, governador, vem visitar, né? Ele vem inaugurar ali o Centro Social Urbano, enfim. E aí o prefeito da época, o João Carlos Schmidt, vai chamar ele aqui para mostrar. E aí ele vai mostrar, eles gostaram tanto da ideia, como foi construída, porque o que eles estavam vendo na maioria, em todos os outros núcleos do estado, estava se arrastando muitas obras, né? E aqui estava andando rápido. Depois começaram a ajeitar, arrumar, botar iluminação, pôr na rua ali, sabe?
essa principal que é 10%. Daí melhorou bastante. Daí terminamos de construir as casinhas, daí terminou o serviço, mandaram nós para a rua. Informações da imprensa nessa época, na televisão ou nos jornais, os caras criticavam muito esse programa por causa do tamanho das casas, né? O tamanho padrão da Coab, das casinhas, era de 17 metros quadrados. Cabe muita pouca gente dentro. E aquelas famílias eram numerosas naquele tempo. Hoje em dia já não é tanto assim. Mas naquele tempo as famílias eram numerosas. 16 metros quadrados não dava nem para morar em 2 ou 3 pessoas. Aí nós analisamos o valor de cada casa que a prefeitura ia receber. Valor X. Aí nós pensamos, esse valor aí é bastante elevado. Nós podemos pensar, ampliar esta casa, né? De que maneira? Vamos, às vezes, dar para uma firma construir as casas? Vamos nós, prefeitura, construir as casas. O prefeito da época, junto com a sua equipe, enfim, eles resolveram não contratar uma empreiteira ou uma empresa privada. Eles resolveram a própria prefeitura bancar a obra. Mas como que ela ia bancar essa obra? Com a ajuda do morador, com a ajuda do cara que ia posteriormente ocupar essa casa. Então, com o valor que veio, inclusive veio um valor a mais por causa disso, né? A prefeitura então comprava os materiais, né? Contratava alguma mão de obra e pedia para que cada família que fosse ser beneficiada com essas casas populares entrasse com 100 horas de trabalho. Daí o pessoal ia bastante fazer hora, tinha um monte de gente, daí claro. Daí só pegou os pedreiros e encanador e carpinteiro só. O resto, nas horas, cada um tinha que pagar, né? Era tantas horas. Foi mal o pessoal, que a maior parte fazia hora, né? Para pegar a casa. Se não fizesse, daí não ganhava a casa. Se obrigava a fazer. Então, somando isso, né? O trabalho de mutirão feito com pessoas que iam ocupar as casas, mais o fato de tu não ter que pagar lucro para uma empresa particular para construir, permitiu que o governo, na época, dobrasse o tamanho da casa de 17 metros quadrados para 34. Além de fazer umas melhorias que no projeto original não existiam, que eram, por exemplo, fazer reboco interno, botar vidro nas janelas, vou colocar ferro nas estruturas de parede, fazer uma cinta de amarração melhor. Chefe de pessoal naquela época era o seu Nidino Mazuco. Eu disse, Nidino, vamos nós construir com o nosso pessoal a primeira casa do Promorar, que é aquela casa que fica na esquina aqui embaixo. Mas nós não vamos construir ela de 16 metros quadrados. Vamos construir ela em dobro. Você vai ampliar ela em dobro. Certo? Nós vamos construir nós próprios. Vamos anotar todo o material necessário e o custo desse material, para ver se nós podemos ficar dentro do orçamento e da quantia que a prefeitura ia receber. Dito e feito, foi anotado tanta pedra, tanto tijolo, tanto cimento, tanto areia, todo o material. Janelas, forro, vidros, porta, todo o material. Somamos, fomos lá com o secretário de Finanças, que naquela época era o Tupi, o pai do Bar Tupi, né? E ainda sobrava um pouco de dinheiro. Construindo nós, né? Construindo a prefeitura, tá? Baseado nisso, nós começamos a construir. Contratamos pessoal, pedreiros, serventes, tá? Contratamos, assinamos a carteira assinada, certo? Tudo através da prefeitura. E começamos a construir as 204 casas. O loteamento era muito longe da área central, muito longe mesmo. Hoje tu olha, ainda dá essa impressão de que ainda é longe, mas devido à pavimentação, né, assim, o bairro, a cidade foi crescendo também nesse sentido, então a impressão que dá é que não é tão longe. Mas para vocês terem uma ideia, em 1982 foi assinada uma lei, por exemplo, para ampliar o perímetro urbano de Nova Prata, porque aqui era considerado um perímetro rural ainda. Então eles tiveram que, além de construir as casas, tiveram que expandir via lei os limites do que eles consideravam espaço urbano, perímetro urbano, até aqui a Promorar, para conseguir facilitar a chegada da luz e da água. Fomos obrigados a puxar através da CE e através da Corsan água. Foi um belo trabalho também bastante árduo.
Porque não havia luz, não havia rede nem de luz nem de água aqui, não havia nada. E foi feito o encanamento em todas as casas, né? Todas as casas, quando vieram morar aqui, eles receberam ela em condições de morar, com água e luz. Não havia calçamento, o calçamento veio depois, o esgoto também veio, o esgoto com a cal veio depois também. Todo o esgoto era através de fossa e Poço Negro. Porque a distância era tão grande que, imagine vocês, né? É muito longe da área central, não tem pavimentação na época. Nós estamos falando de populações que ganhavam até 3 salários mínimos, que não tem muitas vezes veículo próprio, né? Estamos falando da década de 80, muito mais difícil de adquirir um veículo do que hoje. As linhas de ônibus, elas só funcionavam para as empresas. Se tu pegar os relatos dessas pessoas do bairro hoje, o que elas vão falar, provavelmente, desse início, era a dificuldade de acesso, né? Se você entrevistar professoras, pessoas que trabalhavam no bairro, também vão falar disso, dessa dificuldade de acesso, de sair, né, das suas casas e se deslocarem até o bairro. Ou das pessoas do bairro terem acesso aos serviços que estavam no espaço central da cidade. Então isso dificultava muito. Um exemplo é a água. Né? O abastecimento de água do bairro se estendeu por muito tempo. Ele se estendeu até 2001, 2002, né, em questão de obras de infraestrutura para conseguir que a água chegasse de forma decente, né? E até chegar aqui foram necessários 2 reservatórios de recalque e mais de 3 quilômetros de tubulação na época para que a água pudesse estar. Então, quando foi construído, né, eu não sei qual é que foi a intenção, mas foi construído de forma bem afastada da área central, e isso dificultou muito, apesar de a obra ter sido feita de forma rápida, com todas essas questões que eu falei antes, né, do mutirão, da própria prefeitura bancando a construção, a infraestrutura ela demorou, teve mais dificuldade por causa disso, né? Por causa dessa distância que havia da área central. E os primeiros moradores vão relatar muito isso, essa dificuldade. Que se conseguiu no mesmo ano, né? Lá em outubro, né, de 1982, já foi entregue as casas, né? Inclusive no dia 12 de outubro, que era o dia da criança, teve o sorteio das casas no salão do Colégio Aparecida. Todo mundo sabia, os contemplados das casas foram convocados, foram convidados a participar dessa reunião, desse sorteio, para receberem cada um a sua casa. Como foi feito o sorteio da casa? Eu quero a casa 5 da quadra A, porque aquela fica numa esquina, porque aquela fica melhor localizada. Não, não é assim, tu não vai escolher. Tu vai botar a mão naquela urna que tem ali e tu vai puxar um número. Número 8 da quadra A. A tua casa é número 8 da quadra A. O outro, seguinte, o Pedro, vem puxar teu número. Número 15 da quadra B. E assim sucessivamente até as 204 casas. Agora, naquele tempo, no começo, quase ninguém se conhecia, era tudo estranho, mas que nem o seu comercinho, eu conhecia, que eu morava lá no Guajuvira, eu conhecia lá nos Pandolfos dele, vivia lá na casa dele, os caras conheciam ele. Já tinha algumas pessoas que moravam nessa região, né, que eles chamavam de Pedral, que era um pouco antes ali no Basalto, e, se eu não me engano, é Ramada, né, que chamavam aqui onde que hoje é o bairro. E então, quando foi construída esse núcleo habitacional, né, muitas pessoas vieram de vários cantos da cidade, como por exemplo do Santa Cruz, né, de alguns lugares ali perto do cemitério, até próprio à beira da BR ali, 470, que hoje é BR, mas na época era RST 470. Então essas pessoas que moravam nesses lugares é que foram realocadas para esse espaço. Porque eles trabalharam na construção da estrada, naquela época, pela Sultepa. E a maioria morava na beira do asfalto, embaixo de casebre, de papelão, de lona, né? Vão dizer que muitos desses moradores, por exemplo, não tinham banheiro em casa, não tinham água em casa, né? Não tinham sistema de esgoto, e as crianças nem frequentavam a escola. Nós estamos falando de um período que já a escola é obrigatória, né, no país. Outros moravam no fundo da Santa Cruz e outros espalhados por aí, em algum lugar, moravam por aí. Eles tinham que ter certas condições para se inscreverem. Não era
vou a Nova Prata morar porque vou me inscrever lá para morar. Não. Ele tinha que ter tanto tempo de residência em Nova Prata. 3 anos, 5 anos, não sei como, não me recordo agora o período, né? Mas ele tinha que ter... Não, eu vou a Nova Prata, vou me inscrever lá porque eu vou ganhar uma casa. Não, você tinha que ter residência aqui, fixa, um período X. Né? E cada um recebeu a sua casinha. O pessoal que trabalhava na Sultepa, tanto os operários como os operadores de máquina da Sultepa, depois que a Sultepa terminou, eles ficaram desempregados. Mas como eles residiam aqui em Nova Prata, eles não queriam mais sair de Nova Prata. Então a maioria a prefeitura absorveu, contratou eles, recebeu. Que eles eram operadores bons de patrola. A gente recebeu muita gente que trabalhava no Sultepa veio para a prefeitura. Naquele tempo não havia concurso, não havia nada. Né? Carteira assinada, sim. Leis sociais também. Bom, imagina, você assina o início desse trabalho em janeiro, né? Em março eles recebem os recursos. Em outubro, como eu comentei, né, eles já estão fazendo o sorteio das primeiras casas. Né? Final de outubro, esses moradores já estão ocupando esses espaços. E em 7 de novembro de 82 é a inauguração do bairro. Então acontece tudo muito rápido dentro desse ano aí. Que terminava o governo do João Carlos Schmitt, que ele foi até 31 de janeiro de 1983, onde assumiu o seu sucessor, que foi o Vitor Pletti. Deve ter vindo na inauguração o vice-governador Germano Bonó. O governador não veio para a inauguração do bairro, veio o vice-governador. Secretário de Habitação, Caixa Econômica, BNH. Foi feita a inauguração aqui na frente da praça, aqui embaixo. Eles receberam a casa e tinha que pagar uma prestação mensal na Caixa Econômica Federal. Tá? Eles tinham que pagar. Não o terreno, a casa. Tinha que pagar o financiamento que a Caixa Econômica fez para construir a casa. O terreno a prefeitura doou, certo? E eles tinham que pagar uma prestação mensal na casa. Era 1 litro de leite por mês. E aí depois começaram a buscar, assim, essas estruturas institucionais para facilitar a vida do morador e mais do que isso, né? Para dar condições de acesso mínimo, educação, saúde, né? Assistência social. Foi em 82 que nós viemos morar para cá. E era meio difícil, porque era tudo terra. Não tinha calçamento, não tinha nada. Quando foi constituído o bairro, em 82, que tinha uma assistente social que trabalhava especificamente aqui, né? Para auxiliar esses moradores. O loteamento também foi crescendo, né? Sim. O bairro foi crescendo. Por exemplo, a gente está falando agora de 82, 10 quadras, uma rua, né? 204 casas e 1.000 moradores. Mais ou menos era isso a realidade do bairro começando. Em 1988, ele é expandido 2 vezes, né? Ele vai ser expandido no sentido leste. E aí nós vamos ter o que muitos moradores vão falar aí, por exemplo, nos seus lados, que é o bairro Mutirão, e depois o Colmeia. O bairro Colmeia 1, Colmeia 2, assim, em sentido leste, né, em direção, assim, da praça do bairro em direção à escola, né. O núcleo que tinha 204 casas, lá em 1988 vai ter quase 350 casas, né. Os 1.000 habitantes, os 1.000 moradores que tinham em 82, em 88 já vão ser 2.000. Então, no intervalo de 5, 6 anos, né, com essas novas extensões de programas, né, então o prefeito vai buscar, vendo que havia mais necessidade, ele vai buscar apoio do próprio governo federal para construir mais casas. Só que o Mutirão e o Colmeia 1 e 2 era diferente do projeto original, né? O original, os lotes eram menores. O Mutirão e o Colmeia 1 e 2, os lotes eram um pouco maiores, com o objetivo de que se pudéssemos assim, construir uma casa, que se chamavam de casa embrião. O próprio nome já é bem sugestivo, né? Um embrião que depois a partir dele tu poderia, assim, construir mais. Que a ideia deu tão certo e depois os próximos prefeitos, depois vem, acho que o Vitor Antônio Pletti assume como prefeito, vai usar muito essa questão do mutirão. Praticamente os moradores vão construir o bairro, né? Eles não vão ajudar só na casa. O que eles vão ajudar? Vão ajudar a construir, por exemplo, os tubos de
de esgoto, né? Vão construir toda o meio-fio, calçamento vai ser construído, né? O que eles faziam? Tipo, no começo a mão de obra era usada para construir a casa. Depois a mão de obra passou a ser usada para quê? A prefeitura tinha uma fábrica de tubos e de tijolos, lá para do final da década de 80. Então os moradores, eles, lógico, quando eles podiam, final de semana, eles iam nessa fábrica que era do município, para fabricar os tubos que depois iam ser usados aqui para canalização, fabricavam os tijolos que depois iam ser usados para construção. Faziam mutirões em pedreiras do município, por exemplo, para pegar materiais para construir o meio-fio e fazer o calçamento do bairro. Isso não que eram 3 loteamentos, né? Eles chamavam de loteamentos de vilas, né? O Promorar, o Mutirão e o Colmeia, que era o Colmeia 1 e 2. Aí em 1999, por lei, né, eles passam a se chamar bairro São João Bosco. Então passa a ser só um bairro, porque realmente já não tinha mais essa distinção. Se tu pegar a década de 80 e 90, tu consegue ver as partes ainda do bairro um pouco diferentes. Mas se tu passear pelo bairro hoje, tu vai ver que o bairro, ele tem essa aparência de um bairro mesmo. Tu vai conseguir visualizar essas diferenças que eu falei, das épocas das construções, se tu tiver muita atenção para olhar as casas, né? Se tu olhar as casas do núcleo inicial e as casas depois que vieram ali em 88, 89, daí você vai ver algumas diferenças nessas arquiteturas, né? Mas senão a impressão que tu vai ver é que um bairro já orgânico, né? Bem organizado, com a sua própria estrutura, com o seu comércio. Ao longo dos anos ele vai ganhando mais população, né? E ele vai se construindo enquanto bairro. E ali, e a escola, e as crianças que tinham aqui, um monte, um número enorme, aonde vamos botar? Foi feito um convênio com o Colégio Aparecida, para o Colégio Aparecida assumirem o ensino aqui no bairro. Ali, aquele tempo, nós éramos ali no colégio, e o colégio era bem pequeno, não era grande, era só o quê? Era para poucos alunos, que eu me lembro, não era muito, é bem menor. A Bardim, por exemplo, que é uma referência do bairro, né? A Bardim começa praticamente junto com o bairro. Tudo bem que vai ter a questão de que o município doa o terreno, a Aparecida começa com as primeiras salinhas, com a construção, mas depois a quadra, outras salas, vai ter a mão dos moradores também para construir. Onde foi construído, lá em cima, onde hoje é a Escola José Bardim, 2 salas de aula e uma secretaria. E as irmãs assumiram o ensino, a direção, o ensino, os professores, tá? Até que a prefeitura pudesse regulamentar a escola, né? O prefeito da época, o João Carlos Schmidt, faz um acordo com as irmãs ali do Colégio Aparecida, né? Na época o Colégio Aparecida já não era mais confessional, já não era dirigido pelas irmãs, era dirigido pela CEASNOP, como é até hoje, mas ele assim mesmo pede ajuda, né, para as irmãs para começar uma escola aqui. Então ele doa esse terreno onde está a Bardim, o Aparecida, junto com o apoio da prefeitura, constrói, acho que se não foram 3 ou 4 salas, né? E ali tem mais de 100 crianças já no primeiro ano de funcionamento da escola. Então isso mostrava que tinha muita demanda. Por que Padre José Bardim? Aí o professor Remy, João Rigo, ainda recordo, ele pesquisou e disse, vamos dar o nome de Padre José Bardim. Por quê? Foi o primeiro vigário aqui em Nova Prata, um dos primeiros padres aqui em Nova Prata, Padre Josué Bardim. A creche do lado, que vai ser erguida ali em 88, por aí, que hoje é Pedacinho, né? Inclusive, o primeiro nome da Pedacinho era para ser Mutirão. Até que não tivesse nome a escola, ia se chamar Escola de Educação, Creche Mutirão. Né? Por quê? Foi construída também com a mão dos moradores. Né? Eles que botavam a mão na massa para fazer. Em 81 é criada a Secretaria de Assistência Social e Habitação, né, para buscar ajudar também, junto com a Secretaria de Obras, a gerir a construção dessas casas e também ver qual que era a necessidade da população da época. Na própria escola que começa o primeiro, não digo posto de saúde, mas o primeiro trabalho de assistência em saúde acontece ali, nas primeiras quadras, né? Tem relatos de muitos moradores e pessoas que trabalhavam aqui que diz que na primeira casinha também funcionava a pastoral da criança, né? Que dava essa assistência com lenha. Inclusive diz que já a primeira escolinha, antes mesmo da Bardim, já funcionava ali, né? Uma sala de aula, enfim, para essas crianças, para esses adolescentes.
Começamos a dar assistência através da Solange Volpato, que dava atendimento aqui nas famílias do bairro para morar. Ela vinha acompanhar as famílias, ela ia nas casas das famílias, acompanhava, entendeu? Desenvolveu um trabalho muito bom, significativo para o desenvolvimento do bairro e atendimento às pessoas. Inclusive, eu acho que o próprio prefeito da época, que foi o que enfim, começou, né, que idealizou o projeto, que aderiu ao projeto, vamos dizer assim, né, ele vai dizer num relatório dele, né, o João Carlos Schmidt, que não bastava só construir as casas, tinha que construir a comunidade, tinha que construir o bairro. Ou seja, já estava dando um indício de que não adiantava só botar as casas ali, tinha muita coisa por fazer ainda. Então, quando que houve esse deslocamento dessas famílias, só o fato de chegar e ocupar essas casas não foi o suficiente. Uma das primeiras instituições que começa a fazer o seu trabalho aqui no bairro foi a ABEM, né? A ABEM, ela começou a funcionar no antigo Seminário São José, onde hoje é a Madre Gentilha, em 76. Funcionou por muitos anos lá. Mesmo atendimento de hoje. Só ele começou a atender, a ABEM começou a atender somente meninos, não meninos, só meninos no começo. Depois foi adquirido esse terreno aqui, foi construído, esse terreno foi comprado dos Trúculos, herdeiros do Trúculo aqui, e foi construída bem aqui. Agora, hoje em dia, depois foi ampliada. Né? Passa pelos projetos, passa mais de 100 crianças, dependendo do projeto que funciona no dia tal, hora tal, né? Passa mais de 100 crianças por dia, dependendo do projeto. Hoje tem jiu-jitsu, amanhã tem capoeira, depois amanhã tem dança, conforme o horário que a gente estabelece, de atendimento. Nós atendemos a crianças e adolescentes no turno inverso da escola, onde fornecemos café da manhã, lanche às 10 e almoço ao meio-dia. E lanche de tarde, com vários projetos que nós temos ali para atender essas crianças. Esse é o nosso trabalho. Mas eu vim pra cá, eu tinha o quê? Uns 9 anos de idade. Viemos aqui no bairro, construímos, moramos e ficamos e estamos aqui até hoje. Estou com 85 para 86. O que não saiu, os outros levaram. Era cada um na sua, né? Cada um na sua casa, aquela época. Depois que o pessoal começou a conhecer um com o outro, daí a gente começou a ter vizinhos, conversar. Eu, dizer a verdade, eu parei mais para fora trabalhando que aqui em casa, morando. Porque os bons de ideia ali cresceram, não vi eles crescer mesmo, sempre para fora. Criei meus filhos, já estou criando meus netos. E eu aqui, para falar bem do bairro São João Bosco, aqui é o meu lugar de viver. Para mim aqui é tudo de bom. Mas no começo era meio difícil, porque a gente não conhecia ninguém, né? E daí, sabe, os meus filhos foram casando, foram saindo, mas eles também. Até tem uns ainda que vivem aqui. A memória do início que eu tenho, eu me lembro muito da minha mãe. A minha mãe era Enedina Pereira dos Santos, que até essa rua aqui é o nome da minha mãe, fizeram homenagem a ela. A minha mãe, ela era muito lutadora, trabalhadora, ela fazia colchado, ela fazia sabão aqui no bairro, ela ajudava as pessoas que estavam doentes. A minha mãe foi uma lutadora. Se um dia eu crescer, eu digo bem a verdade, eu queria ser como a minha mãe.